Boa tarde, bom dia. Voltei. E voltei com o livro, o famigerado que me intrigou essa sequência de vídeos. Se você não me conhece ainda, eu sou a Liana, contando desse meu experimento, onde eu desinstalei o aplicativo do Instagram, e isso tem gerado aí uma série de desdobramentos e reflexões, insights, questões existenciais e toda essa sequência de vídeos. E eu queria falar de uma passagem desse livro que, enquanto eu estava passeando com a minha cachorra, essa parte desse livro, essa passagem desse livro, eles falam sobre força de vontade. Eu falei que eu tinha preconceito com esse livro porque ele tem capa de livro de autoajuda, mas eu estou amando ele e ele não é aquele clássico de autoajuda que eu não gosto. Eles embasam um tanto de coisas aqui cientificamente, e tem um terço do livro é referência desses papers, e eu até tô abrindo alguns e lendo eles diretamente, mas eu não tenho experiência acadêmica para ler paper, mas eu também tô me propondo a fazer isso, a aprender a fazer outra coisa. Eu acho que hoje em dia, em tempos de ChatGPT, a gente pode aprender quase tudo nessa vida, né? Ou pelo menos aprender, ou aprender qual é o melhor caminho de aprender determinada coisa. Não é nunca para confiar 100% no que uma IA nos responde. O meu ponto é que essas ferramentas, elas nos ajudam no quesito mentoria. Feito esse disclaimer, vamos voltar para a passagem do livro para a qual eu queria dialogar hoje aqui, né? Essa passagem do livro, ele fala sobre força de vontade. E por que ele fala sobre força de vontade? Porque ele fala de hábitos. E pra gente mudar hábitos ou criar novos hábitos, bons hábitos, a gente precisa da tal da força de vontade. E a força de vontade é esse músculo. Logo, eu já tô dando um spoiler, porque quando eu faço uma analogia a um músculo, a gente pode subentender que ele pode ser treinado. E ele também pode ser destreinado. Então, tem várias páginas aqui que falam sobre força de vontade e desses experimentos que foram feitos para a gente entender por que algumas pessoas conseguem fazer algumas coisas e por que outras não conseguem. E, gente, aqui, ó, 1000 ressalvas sobre todas as variáveis que influenciam uma pessoa conseguir, exemplo, parar de fumar e outra não consegue. Uma consegue fazer uma faculdade e outra não consegue. Existem muitas questões no mundo para além de força de vontade. Eu quero deixar isso muito claro aqui, se eu conseguir escrever bem grande, eu tenho muita noção disso, mas eu tô falando a partir da minha vida, de todas as condições que eu sei que eu tive e que eu tenho. E voltando aqui para o meu experimento, eu, Liana, que tive todas as condições de estudar na minha vida, que vivo num ambiente tranquilo, que tem um ambiente favorável para estudo e para leitura, falei que há uns 2 anos atrás eu não estava conseguindo ler, né? Ter essa paciência de sentar minha bunda numa cadeira, num sofá confortável, com uma caneca de café e ler por 3 horas, como eu já fiz no passado. Tava me irritando, tava me incomodando ficar ali sentada. E aí, eles falam aqui no livro diversos testes que foram feitos sobre força de vontade. Então, aquele muito que ficou um pouco famoso, que é aquele das crianças, que você coloca 2 cookies, um chocolate, qualquer coisa na frente delas, um cookie, e você diz: se você não comer até eu voltar, depois eu te dou 2 cookies, né? Então eles colocam um chocolate e a criança pode comer, não é que ela pode, ela é incentivada a não comer, porque quando
o adulto ali, né, voltar. Se a criança não comer aquele um chocolate, ela tem direito aos outros dois. Então, são esses experimentos, né, que eles... tem vários, esse é só um deles. E depois eles voltaram olhar a vida dessas crianças adultas, né, e compararam, assim, os resultados. Não é medida de felicidade, veja, não é medida de felicidade, isso é outra coisa, mas compararam os resultados, assim, acadêmicos, financeiros, todas as métricas aí que a sociedade nos mede, né, a sociedade atual nos mede, e sim, as crianças que esperaram e que ganharam os 2 cookies estavam com a vida, tinham resultados mais interessantes em relação à vida acadêmica, profissional, financeira, por conta desse músculo de esperar e de trabalho a longo prazo e de fazer repetidamente as mesmas coisas, como treinar, por exemplo, na academia para que você fique forte, ou ler por mais horas para que você consiga passar num teste importante, ou escrever por muitas horas porque você precisa entregar um trabalho do seu mestrado. Então, esse músculo que nós temos e essa capacidade de fazer as coisas que se tornam cansativas, porque quando a gente começa a treinar, a gente tá animado, quando a gente começa a estudar, a gente tá animado, quando a gente se inscreve no MBA, a gente tá animado, quando a gente se inscreve no mestrado, a gente tá animado. No começo, até dieta é legal, mas quando a gente tem que fazer aquilo e é a mesma coisa todos os dias, a gente sabe o que acontece. Muitas coisas morrem na praia. A força de vontade, ela não vem, porque no começo não é força de vontade que a gente tem aquela empolgação. A força de vontade é o que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, que é continuar fazendo. E eu achei muito interessante porque ele fala no livro que nós, sim, estamos querendo as coisas muito mais rapidamente por conta da internet, das redes sociais, e essa falsa sensação de que as coisas vêm rápido para as nossas vidas, ela virou realidade, né? Algumas pessoas tomaram isso como realidade. Então, eu comentei no outro vídeo, por exemplo, se eu gostaria de levar o Instagram a sério como uma profissão. Você sabe o que tem que fazer para levar o Instagram a sério como profissão? Você tem que postar todo dia por 2 anos. As minhas pesquisas aqui pro YouTube, por exemplo, é a mesma coisa, você começa a colher frutos depois de 2 anos. Então, às vezes as pessoas veem um adolescente ou uma adolescente que ficou famoso e viralizou e acha que aquilo ali é a realidade, que aquilo ali é trabalho, né? Não, aquilo ali foi um caso, né? A mesma coisa acontece quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que largaram a faculdade, abriram empresa e ficaram milionárias. E aí tem a frase do Cortella também, de que quando o filho dele falou assim, eu vou sair, eu não vou fazer faculdade porque o Bill Gates não fez faculdade, o Steve Jobs não fez faculdade, e o Cortella fala, sim, eles entraram em Harvard e conheceram pessoas em Harvard, fundaram suas startups na época e largaram a faculdade. Então, se você quiser seguir os mesmos passos, você entre em Harvard, e aí depois você pode largar a Harvard para montar a sua startup. É muito interessante, né? Então, e aí, essa questão da força de vontade, de estudar, de sentar e ler, e de se aprofundar nas coisas, e não é por 1 mês ou por 2 meses, mas por repetidos dias e anos, e muitos anos, é algo que a gente acha que não é mais necessário, porque a internet dá essa falsa sensação de que alguns poucos casos são a regra, né? Então, aqueles poucos casos de pessoas que a gente viu que ficaram ricas muito rapidamente, elas
justamente elas aparecem pra gente porque elas são a minoria, elas são pontos fora da curva. Então, até para fazer algo aqui na internet, a gente precisa de repetição e repetição, e fazer várias vezes, e errar, e fazer 200 posts, e fazer 1000 posts, até que você vai aprender a fazer aquilo ali, e você vai se tornar excelente naquilo ali. Eu sempre tive, né, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, e a área de tecnologia, as pessoas falam assim que ela muda o tempo todo e você precisa ficar se atualizando. Isso não é uma regra para todos os cargos da área de tecnologia. Eu sou uma pessoa de produtos, então eu aprendo sim de tecnologia, mas de forma muito mais superficial. Eu não sou a pessoa que desenvolve, então mas eu preciso sim estar atenta às tecnologias que estão surgindo, porque quando eu desenho um sistema, eu preciso já um tanto elaborar como eu vou resolver a arquitetura daquele sistema para começar a conversar com as pessoas mais técnicas. Então, saber o que tem à disposição para resolver os problemas que as empresas possuem é sim uma ferramenta para o meu trabalho. Agora, tem algo que os vários anos fazendo a mesma coisa me deram, é aprender a ouvir o meu cliente ali dentro da empresa e separar o que é desejo, o que é problema, o resultado financeiro. O meu grande poder não é aprender de tecnologia, esse é o poder de outras pessoas que trabalham comigo. O meu poder é ouvir as pessoas, fazer as perguntas certas e entender como com tecnologia eu posso resolver aqueles problemas e trazer mais dinheiro. E claro, estruturar isso em milhões de documentações e coordenar os times todos que vão participar disso. Agora, eu aprendi isso, a fazer isso bem, porque eu faço isso há 20 anos. Então, eu demorei a entender como calcular o quanto eu deveria ganhar, o quanto eu poderia pedir para as pessoas que me empregavam, para entender que o meu valor não está em saber programar na última tecnologia, porque normalmente é assim que a gente mede, né? Cargos mais técnicos, mas sim que eu faço o que eu faço e eu já fiz em muitas empresas e com muitas pessoas. Em algumas eu passei 10 anos dentro da mesma empresa, né? Uma só, tá? Porque eu não tenho tantos anos assim. Então, essa questão do tempo é o que eu vejo hoje, e é muito curioso, né? A gente olhar para as pessoas mais novas e pensar que a gente já teve ali, né? Eu também tinha muita ansiedade quando eu era mais nova, de que eu queria crescer rápido, eu queria ganhar dinheiro rápido, e não, ele não vai vir rápido. E eu fico pensando que deve ser muito mais difícil hoje em dia com a questão da internet, das redes sociais e das pessoas acharem. Imagina, as profissões corporativas, elas são muito mais chatas e menos glamurosas do que a internet. E se a da internet é demorada e ela nem é glamourosa, e se a da internet ela é demorada, mas pelo menos ela tem glamour, imagina encarar o mundo corporativo, que não é nada glamouroso, né? Então, a vida do jovem, ela deve estar bem difícil mesmo. Do ponto de vista de força de vontade. Agora, voltando para o livro, tem uma coisa muito interessante que ele fala, que é a gente tem que treinar a força de vontade em pequenas doses. Então, assim, eu quero ler, né? Eu quero voltar a ter o hábito de ler, ou eu quero criar o hábito de ler, que algumas pessoas não têm o hábito da leitura. Não se proponha a ler um livro. Se proponha talvez a ler uma notícia inteira de um link de um portal de notícias. Leia a notícia inteira e não apenas a chamada, né? O clickbait lá em cima, o título da notícia. Faça isso por 10 dias. E aí você que depois compra um livro pequeno e se propõe a ler 10 páginas por semana.
e depois você se propõe a ler 20 páginas por semana. E ele também reforça muito a questão de recompensas, pequenas recompensas, para que ao terminar um livro, talvez você se dê um almoço gostoso em algum restaurante que você gosta, porque o nosso cérebro, sim, ele funciona na base da recompensa, né? Ele funciona muito melhor na base da recompensa. Então, eu achei isso muito genial. E a gente não faz isso, né, no dia a dia. A gente compra um livro gigante e às vezes chato, porque é muito difícil um livro muito grande ser bem legal. Eles exigem muita paciência, né? Porque eles vão ter longos vales de tristeza e depois uns picos de felicidade. Então, procure um assunto que você goste e compre um livro bem pequenininho. E talvez possa ser até com uma notícia que você pode ter o hábito da leitura. E aí eu fui um pouco além, assim, e busquei um podcast sobre esse assunto e eu vi outras coisas, assim, bem interessantes. Fala-se, por exemplo, se propõe a arrumar sua cama por um mês. Se você não arruma sua cama, né? Se proponha a caminhar 10 minutos e não se inscreva numa academia se você quer começar a treinar, porque a gente vai para metas muito grandes quando a gente quer criar um novo hábito. E é muito difícil criar novos hábitos. Então, ele menciona isso, de que é um músculo e que a gente tem que começar devagar. Bem devagar. E eu tô adotando isso na minha vida, em algumas outras esferas, porque acho que a gente sempre tem algumas esferas que estão, assim, um pouco melhor encaminhadas, conforme os planos que a gente tem, e outras que estão totalmente delargadas, outras que estão mais ou menos, é super normal, eu acho isso. E naquelas que estão um pouco mais abandonadas, vamos colocar metas pequenas. Estou falando disso também por conta do meu experimento, porque são insights que estão vindo e tudo aqui deste livro, que eu vou deixar o link dele também. Por hoje é só, pessoal. Eu achei muito interessante e queria compartilhar. Um beijo.